Olá a todos que nos acompanham. É muito bom tê-los conosco. Sou Luísa Nunes Marques, graduada em Pedagogia pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e mestre em Educação pela Universidade Regional de Blumenau. Atuo como tutora interna no Centro Universitário Leonardo da Vinci, Uniaselv. Na obra Educação em Quatro Dimensões, os autores Fedel, Bialik e Trilling afirmam que o conhecimento no mundo contemporâneo está nos sobrecarregando, pois temos o excesso de informações por todos os lados. Assim, precisamos rever o que é realmente relevante em cada área e fazer adaptações no currículo, priorizando a aprendizagem, tanto nas disciplinas modernas quanto nas tradicionais. Então, nada melhor do que falar sobre isso, sobre esse tema extremamente necessário com dois professores doutores, não é mesmo? Então, por isso, hoje estamos aqui para dialogar sobre educação no século XXI. Estão comigo os professores doutores Walter Birkner e Sandro Luiz Bazanella. O professor Walter é docente na Uniaselv, possui graduação em Ciências Sociais pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, mestrado em História pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Desenvolvimento Regional na FURB. O professor Sandro é docente na Uniaselv, possui graduação em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Dom Bosco, mestrado em Educação e Cultura pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorado interdisciplinar em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Então, a segunda pergunta para os professores é qual o método predominante do ponto de vista analítico e prático? Bom, falar de método contemporaneamente na educação é falar de interdisciplinaridade, né, Sandra? Nós temos tido a oportunidade de estudar, de pesquisar, na Uniaselv há uma preocupação intensa no sentido de nos debruçarmos sobre a importância do método, de como difundir o método. Eu acho que é importante que a gente entenda algo que, de maneira geral, está entendido na educação brasileira e na educação do Ocidente, e não só do Ocidente. Isso ultrapassa as dimensões geopolíticas do Ocidente. Quando eu digo isso é porque acabei de ler, estava lendo sobre algo relacionado à interdisciplinaridade e de como a União Europeia, já no começo deste século, para ser mais preciso, não exatamente no começo, mas em 2009 houve uma reunião sobre educação na União Europeia que foi tomada como exemplo e logo depois seguida pelo Japão e pela China. E não tenho informações sobre os Estados Unidos, mas estou seguro de que nos Estados Unidos a discussão sobre a interdisciplinaridade é tão manifesta quanto uma preocupação para nós, brasileiros, latino-americanos, como na Europa, na União Europeia e na Ásia também, para falar de certos limites e não falar daquilo que não sabemos. E digo por dedução os Estados Unidos, estamos estudando isso, porque o chamado novo ensino médio no Brasil é uma proposta que tem sido difundida, inclusive pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que atualmente é o nosso documento norteador dos pressupostos da educação para que sejam colocados em prática. Ele tem uma semelhança muito grande, talvez até uma inspiração no modelo norte-americano de ensino médio, numa expressão que não é a mesma, né? Mas equivalente ao ensino médio, os college, já há um bom tempo, no sentido de, entre outras coisas, intensificar a promoção do método interdisciplinar para a promoção e difusão do conhecimento, para aumentar a capacidade de aprendizado. Por quê? Porque interdisciplinaridade é um método que permite que estudemos, observemos um determinado objeto
a partir de uma determinada disciplina, onde inicialmente o encaixamos, né? Vamos falar, por exemplo, do termo cooperação, porque trata-se de enfatizar a importância do método interdisciplinar. Por extensão, trata-se de reconhecer que, do ponto de vista não apenas do estudo, da pesquisa, da investigação, estamos falando de interdisciplinaridade, que é a conexão entre disciplinas, voltadas à compreensão de um fenômeno e ampliação da compreensão desse fenômeno na medida em que ele vai atravessando várias disciplinas. E em cada disciplina nós temos a possibilidade de uma luz de uma disciplina que aumenta a clareza de compreensão sobre o fenômeno que está sendo estudado. E a melhor maneira de se fazer isso é através dos temas. E atualmente existe uma expressão, na verdade ela não é nova, trata-se dos temas transversais, é algo que está presente na educação brasileira e internacional já há décadas, e que a BNCC atualmente trata de temas contemporâneos transversais, o que tem um significado interessante, porque a BNCC também é um documento que renova, que reflete sobre a educação, percebe a importância de inovações, inclusive do ponto de vista metodológico, ou intensificações no método, para então fazer questão de chamar os temas, tratá-los como contemporâneos. E isso me faz lembrar, claro, da importância do método interdisciplinar, que, do ponto de vista da aprendizagem no Brasil, comumente se chama de transversalidade, mas que significa a mesma coisa que interdisciplinaridade, só que alguns autores fazem questão de fazer a distinção e dizer que interdisciplinaridade é relativo ao estudo, ao método de estudo, de pesquisa, de investigação. E a transversalidade, que em outros países é chamada de transdisciplinaridade, é a mesma coisa, significa atravessar as fronteiras da escola ao encontro da comunidade, do local, da região, do município, do país, da sociedade como um todo, né? E aí vou usar um tema muito interessante para mim, que a gente encaixa dentro dos temas contemporâneos transversais sugeridos pela BNCC. E eu posso encaixar ele em vários desses macro temas. É assim que a BNCC trata o eixo temático, constituído de 6 temas. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Meio ambiente, economia, isso é muito importante, isso não existia antes. Depois nós temos saúde, depois nós temos cidadania e civismo. Vejam, antes havia já a preocupação com a cidadania, agora inclui-se o termo civismo dentro do macro tema. Isso também é muito importante, porque falávamos de uma educação republicana. Isso, então, a BNCC gera essa oportunidade de abre um leque para falar sobre civismo, que tem a ver com a educação republicana. Então ainda tem mais 2 temas, um já pré-existente, renovado, diversidade e multiculturalismo, se não me engano é esse o macro tema. Dentro dele cabem outros subtemas, microtemas que seja. E um 6º, também uma inovação da BNCC, sugerida pela BNCC, ciência e tecnologia. Isso é muito interessante. Se eu poderia, com um esforço de exercício cognitivo aqui, eu poderia encaixar o tema do cooperativismo, do qual falávamos em outro bloco, né, Sandro? Sobre a importância da cooperação numa sociedade que se pretende ao desenvolvimento, que tem que reconhecer, se conscientizar de que os processos de cooperação entre os indivíduos é fundamental. O cooperativismo poderíamos encaixar inicialmente, encaixá-lo na economia ou em cidadania e civismo. Cabe muito bem ali. Poderíamos começar com cidadania e civismo, para tomar como exemplo, para ver o que é
o que a interdisciplinaridade nos proporciona, em termos de compreensão amplificada do fenômeno. Não é uma novidade. Cientistas fazem isso desde sempre, os gregos faziam isso. O Sandro muito bem lembrou isso num bloco anterior sobre a nossa grande discussão aqui sobre a educação no século XXI. Vamos encaixar o termo cooperação no macrotema cidadania e civismo. E começar dizendo que cooperação é um elemento, um fator de ordem política, fundamental para construirmos um ambiente de cidadania e de civismo. Processos de cooperação que são resultantes de uma disposição para o diálogo, do diálogo e de uma disposição consequente para trabalhar de maneira cooperativa para que pessoas façam juntas aquilo que individualmente nenhuma delas seria capaz de fazer. E isso explica grandes empreendimentos. E aí nós poderíamos ir para a ciência política, por exemplo, e para a economia, e voltarmos a lembrar, como já fizemos em outra oportunidade, do cientista político nipo-americano chamado Francis Fukuyama, que escreve um livro chamado Confiança, em que ele mostra que as sociedades economicamente desenvolvidas, e aí são várias, apresentam fortes traços de cooperação interna. Conquanto, durante todo o século XX, a cultura predominante, difundida nos meios de comunicação, a começar pela educação superior, é a ideia de que a competição seria o elemento fundamental, baseada numa certa leitura do evolucionismo que tem origem em Charles Darwin. Estamos na biologia. Podemos falar sobre evolucionismo desde a biologia e reconhecer que Charles Darwin, 12 anos depois de ter escrito sobre a origem das espécies, que motivou muitos pensadores sociais a entender que a chave para entender a evolução e o desenvolvimento estaria na competição. 12 anos depois, pouco se fala disso na educação brasileira, na sociologia, por exemplo, não se fala sobre isso, que Charles Darwin escreveu um livro sobre o ser humano, cujo nome agora me escapa, em que ele faz questão de dizer que os processos de cooperação são tão ou mais importantes quanto a competição para a sobrevivência das espécies. Isso foi ignorado por razões que não cabe aqui neste exato momento explicar, porque isso isso requer um tempo para isso. Mas o fato é que isso foi absolutamente negligenciado até hoje na educação brasileira. Tá, então nós fomos lá para a biologia e reconhecemos que desde Darwin a cooperação é um elemento fundamental para a sobrevivência das espécies e poderia recorrer aqui à zoologia com Richard Dawkins, que escreve um livro antagonicamente intitulado O Gene Egoísta, mas é uma brincadeira, na verdade não é uma brincadeira, desculpe, é uma maneira de dizer isso, mas parece uma contradição, porque o cerne do livro dele tem a ver com a explicação de que os organismos sobrevivem na medida em que os genes cooperam entre si para a constituição e preservação dos organismos. Isso é algo extraordinário. Aí nós fomos para a zoologia. E aí eu posso lembrar do Stefano Mancuso, que é um biólogo contemporâneo italiano, que escreve 3 livros, tem 3 ou 4 livros publicados, um deles chama A Revolução das Plantas, que foi recentemente traduzido para o português, em que ele diz que o planeta só sobrevive por conta das plantas e dos mecanismos que as plantas encontraram para sobreviver. Numa palavra, a cooperação. Aí volta para a cidadania e civismo, reconhece que a cooperação é fundamental para a sobrevivência das espécies e para o desenvolvimento das nações, que é como dizia o Fukuyama, que as 3 maiores potências econômicas do século XX foram Estados Unidos, Japão e Alemanha.
notadamente durante a Segunda Guerra Mundial, mas já antes já estavam em processo. E que essas sociedades, pela cultura tradicional, pelo senso comum hegemônico, durante o século XX no Ocidente, eram entendidas como extremamente competitivas. O que o Francis Fukuyama, esse politólogo, veja, estamos na ciência política e o cara preocupado com a economia, e ele vai para a cultura para explicar que o sucesso econômico dessas nações não depende apenas de boas instituições políticas, mas que tanto o sucesso econômico e as boas instituições políticas são resultados de processos de cooperação intensa entre agentes econômicos, políticos e cognitivos nesses países. Por isso que o Japão é tão desenvolvido economicamente, a Alemanha e os Estados Unidos são extremamente competitivos no cenário internacional, mas são extremamente cooperativos internamente, estabelecendo relações de confiança, cooperação e diálogo, senso de responsabilidade pública, interesse pelo coletivo, que tem a ver com civismo, é você se preocupar com a coisa pública, com o teu país, com a tua cidade, com a tua comunidade, com a tua escola, como o Sandro enfatiza sempre que a gente conversa. Bom, aí tu pode voltar para a economia. Já fizemos uma viagem interdisciplinar, vamos terminar na economia e usar o exemplo de um estado como o Santa Catarina, que ocupa 1% do território nacional, tem mais ou menos 3% da população, e que dizia uma notícia em 2015, e ela foi repetida agora por um jornal aqui de Santa Catarina, mas isso serve para todo o Brasil, que diz respeito ao cooperativismo. Dizia já em 2015, e a informação continua valendo, que eu estou começando a ler sobre isso agora de novo, porque o mesmo veículo de comunicação, há 6 anos publicou uma matéria sobre uma série sobre a importância do cooperativismo no Brasil e também em Santa Catarina. O mesmo veículo de comunicação produz novamente uma série sobre o cooperativismo. Em 2015, o estado de Santa Catarina aparecia como o terceiro estado com o maior número de cooperados no Brasil. Em segundo lugar, o Rio Grande do Sul, e em primeiro lugar, São Paulo. Bom, aí fiz as contas aqui para não perder muito tempo, proporcionalmente, Santa Catarina estava em primeiro lugar. E provavelmente continua. No final de 2018, uma informação que é do Sistema Nacional de Cooperativas, não sei, a Confederação Nacional de Cooperativas, acho que esse é o nome da Confederação Nacional, dizia que entre as 30 cidades com maior número de cooperados do Brasil, 14 delas de Santa Catarina, e que 11% do PIB de Santa Catarina resulta de processos cooperativos. Era assim em 2015 e essa informação continua atual. Pode até mudar, né? Pode ser que aumente lá o setor industrial privado e tal, mas isso não seria nenhum demérito porque o cooperativismo em Santa Catarina, que representa 11%, tira 11% do PIB do estado de Santa Catarina, você vai ter que tirar do mapa aqui, alegoricamente, cidades como Blumenau e Chapecó, que representam mais ou menos, um pouco mais ou menos do que 11% do PIB de Santa Catarina. Ou, sei lá, tira outras cidades. Seria um desastre. Então, mas eu estou dizendo isso de maneira catastrófica aqui, exagerada, enfática, para enfatizar a importância do cooperativismo, não só em Santa Catarina, no Brasil todo ele está crescendo, seja no Ceará, seja no Pará, seja no interior da Bahia, de Rondônia, do Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, que tem uma ampla, uma larga cultura de cooperativismo, Paraná e assim por diante. Ora, as ciências sociais, por exemplo, não deveria negligenciar a importância de um fenômeno como esse, entendendo que isso é um tema dentro de um macro tema, pode ser economia, pode ser civismo, e levar para a sala de aula de maneira criativa, muito dialógica, sem o compromisso formal, monológico do professor ter que saber tudo, ter que ensinar tudo, mas
de pensar coletivamente, dialogar sobre isso e buscar exemplos sobre a importância do cooperativismo no mundo todo e pensar na sua localidade, no seu município, de como uma festa de igreja precisa de dezenas de pessoas que cooperem para organizar essa festa, para que a comunidade toda se beneficie dela e mostrar. Isso é um exemplo bem-sucedido que a gente pode ver em empresas, em conjunto de empresas, em escolas, cooperando com empresas que cooperam com a esfera política, o poder público, e assim por diante, em benefício da sociedade a partir de uma cultura de cooperativismo que poderia muito bem ser intensificada no ambiente escolar. Então, Walter, a questão da interdisciplinaridade como método, né, predominante do ponto de vista analítico e prático no contexto educacional, acho que é importante ressaltar, para além da sua fala muito bem situada, com o conjunto de exemplos que você traz exatamente para demonstrar como a interdisciplinaridade se coloca como método, tem a ver com o próprio termo método, né? Então aqui me permita aqui apenas relembrar aquilo, Luísa, que você também já sabe, método do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista etimológico, desculpem, é uma palavra que vem do grego antigo. Método é caminho, né? Caminho ou forma, a forma com a qual nós nos desafiamos a produzir um discurso científico, né? Então, quando nós pensamos a interdisciplinaridade como método, nós estamos diante dos desafios de produção de um conhecimento científico que tenha consistência e validade suficiente, tá? E por que nós estamos no século XX, sobretudo na segunda metade do século XX aos nossos dias, pensando, falando, debatendo a interdisciplinaridade como método? Porque o século XX traz um conjunto de transformações em todas as áreas do fazer humano que vão exigir mudanças, que vão impulsionar ou que estimulam a necessidade de nós adaptarmos ou modificarmos a forma como nós produzimos ciência. Então aqui me permitam fazer uma certa digressão, digamos assim, histórica, né? Se nós pegarmos, por exemplo, Platão, né? Provavelmente Platão teve a oportunidade, Walter e Heloísa, de ler tudo aquilo que foi escrito no seu tempo, né? Na Grécia Antiga. Aristóteles também teve essa oportunidade, do ponto de vista do que foi escrito. Inclusive, o Aristóteles vai usar como método. Quando você pega lá o De Anima, né? Que é uma discussão do ponto de vista, digamos, biológico, filosófico, nessa obra do Aristóteles, Aristóteles expõe o posicionamento dos seus contemporâneos, aqueles que falavam sobre a dimensão da vida dos animais, dos vegetais, porque ele faz lá uma diferença das formas de vida animais e vegetais. Então ele toma o que Heráclito teria dito sobre isso, Parmênides, Tales, né? O que Platão teria dito. Então a primeira parte do livro ele vai expondo as diversas concepções. Na segunda parte ele refuta cada uma dessas concepções expressas sobre as diferenças das formas de vida. E na terceira parte do livro, então, ele expõe os seus argumentos. Mas isso demonstra o fato de que Aristóteles era um privilegiado, né? E eu diria até que foi o Aristóteles quem fundou os grupos de pesquisa do CNPq, porque Aristóteles funda o Liceu e ele vai trabalhar com inúmeros alunos e pesquisadores em torno dele, né? Considera-se que ele tenha publicado mais ou menos, ou escrito, não publicado, publicação é uma coisa do século XIX, XX já, né? Mas que ele tenha escrito e assinado algo em torno de 300 livros, né? Assinado por conta das pesquisas com o grupo de pesquisadores no Liceu, que vai desde a lógica, passando pela biologia até tratado de medicina, né? Então realmente a interdisciplinaridade não é algo novo, né? Isso está na origem dessa civilização. Quando a gente vem mais para a Idade Moderna, por exemplo, o Descartes. O Descartes também foi um privilegiado. Na época, uma das maiores bibliotecas, que era a Biblioteca da Rainha da Suécia, onde ele ficou hospedado por um tempo, tinha 1000 volumes, 1000 e poucos volumes. Com um pouco de empenho todo dia, você durante uma vida lê os 1000 volumes, né?
O problema é que a escala da produção científica chegou a tal ponto que, se eu não me equivoco, a Biblioteca Nacional no Brasil tem milhões, não sei se 80 milhões de obras catalogadas, né? A Biblioteca Nacional dos Estados Unidos ultrapassa 300 milhões de títulos. Então já não dá para ler numa vida, né? Então essa é uma primeira constatação. Quando a gente fala de método e fala de interdisciplinaridade, nós estamos em sociedades que produzem muito conhecimento científico, muita informação a todo momento, né, disponível agora nas plataformas digitais, disponíveis nas bibliotecas, nas revistas, né? Então, se nós nos dedicássemos aqui num exercício muito rápido a tentar ler tudo que chega nas suas mãos num dia, você não dá conta, você já não dá mais conta. Só aquilo que chega em panfletos, jornais, mensagens de celular, né, internet, e-mails, sem dizer os livros que você escolheu para ler. Você tem que fazer seleção disso. Esse é um aspecto, né? O outro aspecto tem que retroceder novamente um pouquinho. Voltemos lá para o Descartes, né? O Descartes, junto com o Isaac Newton, junto com o Galileu Galilei, junto com Kepler, eles estão na base da ciência moderna. E a ciência moderna é uma ciência que vai se amparar, sobretudo, na matemática, né? A matemática que tem a ver nos padrões abstratos, nos padrões geométricos abstratos. A matemática, o que ela faz, né? Ela pega o mundo e ela abstrai em formas geométricas. Basicamente é isso que a matemática faz, é pura abstração. Você nunca vai encontrar o número 2 na natureza. Você só encontra unidades. É uma árvore, mais uma árvore você supõe que sejam duas, mas isso já é uma projeção abstrata, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Bom, no final da Idade Média, então para o início da Idade Moderna, você tem o nascimento das ciências naturais. Biologia, química e física, basicamente. E essas ciências naturais, elas vão olhar para a matemática e vão copiar o método da matemática, né, o método da abstração. Então, o que é uma ciência moderna? Ela tem um objeto, né? Qual é o objeto, né, da física? O movimento é o movimento dos corpos celestes, né? Mas, sobretudo, é o movimento, esse é o objeto. E aí ela estabelece um método para estudar o movimento dos corpos. Esse método tem a observação, tem a empiria, né? Observação, você observa, você faz experiências e a partir dessas observações e dessas experiências você faz inferências e elabora teorias, né? Que são abstrações sobre aquela forma do movimento, né, dos corpos celestes. Você vai para a química da mesma forma, a química tem um objeto muito preciso. Você vai para a biologia e você também tem um objeto muito preciso. Preciso em partes, porque a biologia é uma ciência esquisita. Porque a terminologia biologia, esse termo, do ponto de vista etimológico, significa o estudo da vida. Mas quando você vai estudar biologia, você estuda zoologia, né? Você não está estudando a vida, você está estudando a vida das plantas e dos animais, né? Então tem essas coisas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, as ciências modernas, baseadas sobretudo nas ciências naturais, no amparo da matemática, no fundamento do método, elas são disciplinares. Naquele momento ela responde a isso, responde sim. Até hoje ela responde. Você não coloca um satélite no ar se você não tomar a física mecânica do Isaac Newton. Por mais que o Einstein, né, com a física da relatividade, vai quebrar os padrões da física mecânica, por mais que Heisenberg, com a física quântica, vai subverter, inclusive, a relatividade em partes, né? Mas a física moderna continua existindo, mas a ciência moderna, do qual as ciências naturais, a sociologia, a antropologia, a história, a psicologia e a própria pedagogia no século XIX, vão ser dependentes do método das ciências naturais. Então nós chegamos no século XX com ciências disciplinares, só que aí nós esbarramos nisso que o Walter muito bem descreveu aqui. Nós esbarramos em sociedades interligadas, em sociedades globais, produzindo muito conhecimento científico, né? Complexificando o mundo. As nossas realidades são extremamente complexas, a tal ponto que nós fomos forçados a perceber de que uma ciência responde muita coisa. Mas ao mesmo tempo que ela responde, ela apresenta muitos conhecimentos científicos, ela deixa muitas lacunas. Aquilo que o Thomas Kuhn, lá na teoria dos paradigmas, chamará de anomalias. Deixa muitas anomalias, muitos aspectos que não são respondidos suficientemente pela própria natureza da complexidade dos objetos que nós alcançamos no século XX. E aí, então, o método interdisciplinar se torna estratégico.
Quer dizer, de repente nós nos damos conta de que no mundo globalizado, no mundo de plena produção, no mundo de plena circulação de conhecimento, de produtos, de materiais, de novas experiências, nós precisamos do esforço das mais diversas ciências para compreender suficientemente o objeto. Sim, me permite se tu me permite, Sandro, é que a gente vive nesse sentido um paradoxo, porque a nossa crítica à educação, em geral, à ciência, por característica da modernidade, é justamente a separação, a segmentação, a superespecialização, por decorrência de necessidades naturais de ampliar o conhecimento sobre os objetos existentes na realidade, né? E já no século XIX, Karl Marx, filósofo alemão, um dos clássicos da sociologia, fazia essa crítica, primeiro ao modo de produção capitalista, que segmentava as atividades laborais e retirava do trabalhador a capacidade de compreensão sobre todo o processo produtivo. E isso se estende também ao mundo do conhecimento, das ciências, na medida em que se supersegmenta. Ora, o que acontece hoje em decorrência de necessidades contemporâneas, seja do mundo da produção, seja do mundo da política, há uma necessidade crescente de de formar pessoas que sejam capazes de reconectar os conhecimentos separados para tentar entender todo o processo sistêmico. Então, Walter, é muito importante o que você está me dizendo pelo seguinte, por duas considerações. E uma tem a ver com as especificidades da sociedade brasileira quando a gente fala nisso, né? Então nós chegamos até aqui, a interdisciplinaridade como método de produzir conhecimento científico, né? Articulando diversas ciências em torno de um objeto, que é isso que você muito bem demonstrou aqui a partir da cooperação, né? E como isso é importante. Agora veja bem, é um método de produzir ciência. E discurso científico tem que ter validade científica. Então, quando nós estamos falando em educação, lá em sala de aula, esse professor precisa ter clareza disso. Não se trata apenas de reverberar diversos posicionamentos que não tenham amparo no diálogo entre as diversas ciências. Dito de outra forma, um objeto interdisciplinar, ele exige que eu tenha um bom professor de matemática conversando sobre aquele objeto, que eu tenha um bom professor de história, um bom professor de pedagogia, um bom professor de sociologia, que tenha boa formação na sua área específica. Senão, não há produção de uma ciência suficiente no âmbito interdisciplinar, né? A gente corre esse risco também. E talvez por isso, em partes, é que se tenha uma certa dificuldade de avançar na interdisciplinaridade como pressuposto epistemológico, né, no âmbito também educacional. E o meu segundo argumento aqui para encerrar minha fala tem a ver exatamente com o século XIX. Veja bem, quando se toca no nome de Marx, bom, Marx estudou direito, estudou história, né, mas quem lê as obras de Marx, concordando ou não com ele, reconhece profundos conhecimentos de antropologia, de direito, de história, Economia. De economia, o Capital, né, que é a grande obra, lido aí até os dias de hoje. Então vejam bem, se eu pegar o Hegel aqui, o Hegel é um teólogo, filólogo, sociólogo. Eu poderia, por exemplo, pegar um outro pensador muito caro para mim, ao longo dos anos que venho estudando, o próprio Nietzsche. Nietzsche era um teólogo, né? Na origem da sua formação, vai ser filólogo e depois vai exercitar-se no campo da filosofia, lendo física do seu tempo, lendo biologia do seu tempo, lendo antropologia do seu tempo, né? Por que eu estou dizendo isso? E eu poderia ainda pegar outros pensadores do século XIX e demonstrar o quanto esses pensadores eram interdisciplinares, mesmo considerando que no âmbito específico dos seus escritos eles são filósofos ou são economistas. Porque me parece que esse fenômeno que nós vivemos aqui no Brasil de uma certa resistência ao debate em torno da interdisciplinaridade como método ou como condição tardia no final da segunda década do século XXI, se dá por conta de um efeito retardado próprio de um país periférico como o nosso, em que as nossas universidades sobrevalorizam excessivamente a formação pura. Ela é fundamental, sim, não se abre mão disso. Mas essa formação pura inclusive nos seus diálogos, sem a disposição do debate e da articulação com as outras áreas. Sem sair da bolha. Sem sair da bolha. Isso é corporativismo. Então nós estamos em pleno século XXI, no final da segunda década do século XXI,
diante do desafio metodológico e epistemológico de avançar numa proposta educacional do qual as nossas universidades, as nossas instituições de ensino superior têm muita dificuldade de proporcionar aos seus acadêmicos a vivência de discursos científicos, de produção de ciência que possa ser interdisciplinar. Né? E isso se revela, Walter, inclusive no preconceito generalizado, né? Nos editais que se abrem, né, para disputa de vagas. Perfeitamente. Se você não tiver uma formação pura, você não entra em determinadas instituições, em determinadas situações. Sim, isso é uma contradição. Isso, então nós estamos diante da necessidade já reconhecida há muito tempo, né? E isso tem a ver com desenvolvimento. O que é uma sociedade desenvolvida? Né? Quando é que uma sociedade constitui um projeto educacional que realmente possa levá-la à condição de desenvolvimento? Quando se abrem todas essas sombras, esses paradoxos, essas coisas se desfazem. Claro, o teu exemplo é perfeito. Quando há uma predisposição oficial, discursiva, narrativa pela interdisciplinaridade, e quando um candidato a professor vai prestar um concurso, se for em matemática, bom, ele tem que ter graduação em matemática. Ele não pode ter graduação em biologia ou em sociologia, muito menos, ou em filosofia, e ter feito mestrado, doutorado e pós-doutorado em matemática. Isso não o habilita a ser professor de matemática, conquanto, em tese, ele tenha estudado muito mais e de maneira muito mais intensa matemática do que alguém que fez só uma graduação em matemática. Então, e por que isso acontece? Porque há uma resistência corporativa. Então, educação, ciência, também tem a ver com política. E isso é preciso reconhecer. Então, é uma contradição e torna difícil a eficácia dos processos, por exemplo, processo de desenvolvimento no campo da educação, ou a partir, através da educação, se não há coerência. E não há suficiente coerência quando se oficializa uma intenção, se diz ela no jargão popular da boca para fora, mas na orientação do dia a dia, na orientação das ações do dia a dia, interesses corporativos de cada segmento profissional, com todos os méritos que isso tem, porque o corporativismo no campo do conhecimento também reserva atuação profissional no mercado para cada profissão. Essas coisas são importantes, portanto não são simples de serem julgadas aqui. Trata-se apenas de dar o start aqui, né? O ponto de partida para a gente saber que a gente tem um problema. E não é necessariamente algo maléfico, tem lá as suas importâncias. Desculpa, a sua importância, assim como nós precisamos reconhecer que cada disciplina é fundamental para o conhecimento. Se estamos aqui falando em favor da interdisciplinaridade, reconhecendo a interdisciplinaridade como uma tendência metodológica da educação no século XXI, isso não significa menosprezar daqui por diante a importância de cada disciplina e a intensificação dos especialistas em cada disciplina. Não, mas aproveitarmos o produto da intensidade dos especialistas em cada campo do conhecimento e promover o necessário diálogo interdisciplinar. E perceba, Walter, a exigência que uma metodologia e uma epistemologia interdisciplinar possui não é tarefa simples. Você precisa ter, sim, a formação disciplinar, e que isso fique bem claro, extremamente consistente, mas, ao mesmo tempo, no interior dessas instituições formadoras, né, dos profissionais, dos cientistas, tanto quanto das nossas escolas, né, você precisa ter abertura para o diálogo interdisciplinar. Não, perfeito. Né? Então, desculpa te interromper, Sandro, mas isso é fundamental, porque nós estamos falando aqui, e eu, por conta própria, devo dizer, na minha trajetória docente e de pesquisa, de reflexão, eu fui predominantemente monodisciplinar, se essa é a palavra mais adequada para caracterizar um tipo de atuação pouco interdisciplinar.
Eu compreendi isso ao longo do processo educacional, a trajetória profissional me levou a compreender as minhas insuficiências e começar a tentar reparar isso. E aí eu percebi o quanto a interdisciplinaridade foi geradora de grandes reflexões, de grandes sinapses, de grandes pensadores que até hoje são reconhecidos em áreas muito específicas, com quanto tenham sido absolutamente interdisciplinares na sua forma de buscar o conhecimento sobre as coisas. Então, se isso é importante e se a interdisciplinaridade é muito importante, é preciso reconhecer que não é de uma hora para outra que eu decido, que eu deixo de me aprofundar num conhecimento segmentado e separado, onde há uma espécie de entropia, uma reprodução de um mesmo tipo de conhecimento que vai se retroalimentando e mesmo que buscando novas palavras, ele apenas reforça aquilo que é ali dentro. Vamos usar o caso podia usar o caso de qualquer disciplina. Podemos pegar o caso na pedagogia, é muito comum a referência a um ou outro autor, assim como é na sociologia, em outras áreas do conhecimento. Reforçam-se discursos, produzem-se monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, trabalhos de pós-doutorado em cima de uma linha de pensamento de um autor que foi escolhido privilegiadamente para ser o ícone de uma área de conhecimento num país grandioso como o Brasil, ignorando relações dialógicas, conexões interdisciplinares que poderiam amplificar o nosso objeto de estudo. Mas há uma tendência à entropia, a recusar-se a olhar para fora das nossas bolhas disciplinares, porque o que produzimos aqui é suficiente para o nosso conhecimento, para o nosso discurso e para garantir os nossos empregos, em detrimento de possibilidades de ampliar nosso conhecimento sobre os fenômenos a partir de uma disposição dialógica e interdisciplinar. Então, não é fácil. O que o Sandro disse tem todo o significado no sentido de reconhecer que nós precisamos de formação para isso. Então, essa é uma necessidade que depende de decisões políticas, de vontade política, no sentido de materializar as condições para a difusão da interdisciplinaridade. É preciso conversar muito sobre isso e formar professores para isso, né? Inclusive, aproveito para dizer que o professor precisa se desincumbir da tarefa hercúlea de carregar o mundo nas costas e de trabalhar, labutar uma vida toda de maneira monológica, exigindo de si próprio um conhecimento que não é mais possível conter de maneira suficiente em ambientes em que há uma intensidade de produção de conhecimento a cada 10 anos, talvez esteja até minimizando, a cada 5 anos se produz tanto conhecimento quanto se produziu durante séculos atrás. E isso vai se intensificando cada vez mais. Então, o professor precisa ser muito mais o intermediador e se aliviar também da árdua e hercúlea tarefa de ser o transmissor monológico do conhecimento e permitir que os alunos interajam. Não é uma novidade que estamos dizendo aqui. Eu conheço o Sandro há mais de 20 anos e aprendi com ele a fazer, aprendi um pouco a fazer isso que ele sempre me ensinou a fazer indiretamente, sem me dizer, mas observando o Sandro como professor, faz isso há muito tempo. Isso é muito importante, é de tu chamares os alunos a participarem do processo de constituição do entendimento sobre as coisas. E aí, por extensão, eu digo, atribuindo uma responsabilidade às escolas, às universidades, nós precisamos, escolas e universidades, ampliar as nossas relações com a comunidade. Aí é que alguns autores falam em transversalidade, que é transpor os muros das escolas e universidades e chamarmos profissionais de todas as áreas do conhecimento, empresários, profissionais liberais, professores de determinadas áreas, cientistas, pesquisadores e agentes comunitários
das mais variadas áreas do conhecimento e de atuação, com os conhecimentos específicos sobre aquilo que fazem, sobre aquilo que pensam, para tornar a escola muito mais interdisciplinar. Bom, muito se poderia dizer ainda sobre isso, e sem esquecer aquilo que de alguma maneira o Sandro faz lembrar aqui sempre. A interdisciplinaridade sim, com respeito a todo o conhecimento disciplinar em cada segmento, sabendo que as especializações continuarão existindo e se intensificando, e português e matemática, pelo amor de Deus. Então, pessoal, finalizamos agora este bloco e lembrando que eles foram divididos em 3. O primeiro, os professores discutem sobre o papel, né, da educação no desenvolvimento de um país, primordialmente no século XXI, e o terceiro, sobre o papel da BNCC nesse processo. Nos vemos no próximo bloco.